tarde, galera, beleza? Então, hoje, assim, a ideia da Talk é ser algo assim bem inclusivo. Então, vai ser uma explicação da maneira mais simples de alguns conceitos de rede que a gente acaba ouvindo, acaba utilizando, mas passa transparente para quem está utilizando um computador, um celular ou qualquer outro dispositivo conectado à famosa rede de computadores, beleza? Então, primeiro, o que seria uma rede? Basicamente, né, na definição mais clássica, uma rede é dois ou mais computadores que compartilham um sistema, um arquivo ou até mesmo um dispositivo que estão interligados. Essa definição ela é tão clássica que hoje em dia soa até errado, porque se você pegou o celular e conectou o seu fone Bluetooth, isso já é uma rede. Tem dois dispositivos conversando e estão compartilhando informações. Então isso já é uma rede. Então, antigamente, o que tudo era computador, 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 hoje em dia pode ser qualquer coisa. Hoje em dia tudo é smart, hoje em dia, né? Às vezes o usuário nem tanto, mas os dispositivos são smart. Então, televisão, geladeira, cafeteira, tudo se conecta à internet, é relógio, pulseira, brinco. Hoje é incrível. E isso, inclusive, trouxe para nós hoje um problema que eu vou tentar exemplificar aqui como que surgiu esse problema e como que está sendo feito hoje para resolvê-lo. Para a gente definir os tipos de rede, é bom, primeiramente, a gente saber como que funciona o tipo de conexão de transmissão de cada rede. E, basicamente, eu escolhi os dois principais para dar uma breve exemplificada. O primeiro é o ponto a ponto. Ponto a ponto, basicamente, você tem dois equipamentos que estão interligados. Isso é um ponto a ponto. Um equipamento numa ponta, o outro, uma interligação entre os dois, e esses trocam informações, trocam dados. Esse equipamento ele pode estar ligado ponto a ponto com outro equipamento. E assim, sempre em duplas, formar uma rede. Isso é usado em rede ATM. Não é muito o que a gente está acostumado a ver hoje em dia. O que a gente costuma ver bastante é o tipo de transmissão broadcast, que o melhor exemplo é aqui mesmo na meta. Imagina só, você chega no lugar e você grita Rafael, mas todo mundo chama Rafael. Então o que vai acontecer? Todo mundo vai responder. Então isso basicamente é a essência do broadcast. Você manda um pacote de dados e todos os dispositivos conectados nessa rede, eles vão receber esse pacote de dados. Aí no caso de um lugar onde todo mundo chama Rafael, todos irão responder. Isso não é legal. Isso não é muito legal. Mas é uma realidade, é uma realidade. É uma realidade. Então, primeiro aqui, colocar o broadcast. Então, nós temos um nó e quando ele despacha esses pacotes, ele vai chegar em todos os destinos que estão interligados a ele, sem exceção. Se você chama por um computador em específico, ou um dispositivo em específico, você manda um pacote de broadcast, todos irão ouvir, mas apenas aquele que foi chamado irá responder. Então, por exemplo, no caso de Rafael, todo mundo responde. Mas se você chamar, por exemplo, o Antônio, todos irão ouvir. Ah, Antônio. O Daniel ouviu, o Rafael ouviu, o Fábio ouviu, mas só o Antônio vai responder. Essa é a essência de comunicação que é utilizada até hoje. De maneira bem básica e bem... bem... não, nem simplificada, de uma forma
cartunesca de explicar, talvez seria a palavra. E broadcast, então, tem essa ideia. A partir do momento que a gente viu broadcast e ponto a ponto, nós temos também o que é conhecido como escopo de rede. E aí já surgem algumas siglas que nós conhecemos, pelo menos já vimos ela em algum lugar do nosso cotidiano que envolve aí redes de computadores. Por exemplo, LAN e WAN. Acho que quem tem, bom, todos provavelmente têm internet em casa, já teve um problema com o seu equipamento de internet. É obrigado a ligar na operadora e é atendido pelo atendente que sabe tudo de redes e informática. E aí ele pode perguntar, mas o LED lá no seu equipamento, que está denominado WAN, ele está piscando, ele está aceso? Aí o LAN? Tá, não, está aceso. Ah, você já reiniciou? Já reiniciei. Mas por que LAN e WAN? Por que existem essas portas específicas, geralmente nos equipamentos, nos roteadores domésticos, inclusive, que nós usamos? LAN significa a nossa rede local. Então, se você tem um roteador na sua casa, onde você conecta o celular, conecta um computador, conecta uma impressora, eles estão conectados localmente no roteador e um aparelho pode conversar com o outro. Então, o LAN seria Local Area Network. É a sua rede local. O WAN, que geralmente você liga o cabo que a operadora vai trazer lá da rua até a sua casa, seria o Wide Area Network. É o seu acesso fora da rede local. É uma rede que tem uma abrangência muito maior. Então, quando você quer sair da sua rede doméstica e acessar a internet, por exemplo, você sai da sua LAN e vai para a WAN, que é a rede fora da sua rede para você se comunicar com a internet, com sites e outros serviços. Também existe um terceiro acrônimo que não é tão famoso, mas é bastante utilizado, que é o PAN, que seria Personal Area Network. Então você tem o seu celular e está conectado por Bluetooth no seu fone, na sua pulseira, no seu brinco, no seu óculos. É uma rede sua, pessoal, onde os seus dispositivos estão conversando e trocando dados e informações. Então seria uma PAN, Personal Area Network. Ô, Rafa, Opa. se você está conectado numa rede, na rua, você se conecta no Wi-Fi, você pode dizer que você está conectado o quê? Numa WAN ou numa LAN? Uma LAN. Porque o que acontece? Quando você se conecta no Wi-Fi, nesse roteador, é o que eu iria explicar já no próximo passo, mas dando uma adiantada. Vamos lá. Você vai ter um roteador aqui, ok? Esse roteador tem acesso à internet. Quando você, pelo seu smartphone, por exemplo, desenha um smartphone aqui perfeito. Tem até teclado, coisa que não existe hoje. Top. Você conectou, você não vai receber um IP que é o chamado um IP válido de internet. Você não vai receber diretamente um IP que faz parte aqui dessa rede. Você vai receber um IP que faz parte desse escopo, que é justamente o LAN. Ele não vai te conectar direto, ele vai te dar um IP intermediário. Até pelo problema que eu vou explicar logo mais, que a quantidade de dispositivos conectados hoje é muito grande e não tem IP disponível para todos. Então é preciso fazer isso. Beleza? Mas aproveitando esse desenho, então aqui pode ter um notebook também conectado aqui. Aqui a gente pode identificar
de maneira simples, uma topologia de rede que é a mais comum hoje, até em ambiente de escritório, ambiente doméstico, que seria uma rede do tipo estrela. O que acontece? Nós temos aqui um modem, roteador, central, onde os dispositivos se conectarão nele. E ele vai permitir o acesso a redes fora da sua LAN. Então, para isso, já surge um termo que geralmente é bem conhecido no ambiente de rede, que seria o gateway. Então, esse roteador ele vai fazer o papel de gateway. Ele é um portal que permite você sair da sua LAN e acessar a WAN, por exemplo, ou acessar uma outra rede que não faz parte da sua LAN. Ele que vai ser o portal que vai te direcionar para o destino que você pretende chegar, que não existe na sua rede. Porque se você vai acessar um site, por exemplo, o Google, ele não está na sua rede, ele está na internet. Então, esse cara, por meio, vai fazer um papel de gateway e permitir que você acesse a rede externa. Voltando ao episódio do broadcast, basicamente, quando a gente quer fazer uma conexão aqui dentro da LAN, se não existe nenhum equipamento que faça um controle, um roteamento de onde vai, para onde vai esses pacotes, vai ser sempre por meio de broadcast. Então imagina aqui nessa sala, você quer falar com o seu colega do lado, eu também quero falar com outro colega ali, e eu não quero sair do meu lugar, você também não quer sair do seu. Aí você começa a gritar com o seu vizinho, eu começo a gritar com o meu colega, aí mais dois colegas começam a gritar para se conversar, vai ter um congestionamento. Ninguém vai entender ninguém. E na rede é a mesma coisa. Se você tem inúmeros broadcasts ocorrendo na rede, isso vai congestionar a rede, não vai ficar bacana. Então, tem que haver uma maneira de você identificar cada dispositivo de maneira única na rede. Então, a primeira maneira de identificar um dispositivo é pelo MAC address. Então, cada dispositivo que tem uma porta de rede, seja ela Ethernet, Bluetooth ou algum outro protocolo Wi-Fi, ele vai ter nessa placa de rede um MAC address, que é um endereço único daquela placa para ele se identificar na rede com aquele MAC. Isso acontece para todos os dispositivos. Só que isso a gente vai ver logo mais que nós usamos uma pilha de protocolos para fazer essa comunicação chamada TCP/IP. Então não é apenas um protocolo, é uma pilha de protocolos que envolve a comunicação de rede, é um padrão de comunicação. O MAC, a gente vai ver também que esse protocolo é dividido em 5 camadas, que é a maneira, hoje em dia, padrão e mais simples de identificar. O MAC address é um endereçamento de camada 2. Logo eu vou explicar com mais detalhes. Mas quando estamos em casa e conectamos o nosso computador lá no nosso roteador, a gente quer usar a internet, a gente está afoito para usar a internet, hoje em dia ninguém mais vive sem internet. A gente vai ouvir um item que é muito mais famoso, que é o IP, o endereço IP.
Se eu pego um roteador, ele não tem nada configurado, pego o meu computador, feliz da vida, conecto no roteador, nada acontece. Por quê? Porque eu preciso configurar um endereço IP no meu computador, no meu celular. E isso só acontece de forma automática se você tiver um servidor que faça o gerenciamento desses IPs, para que não tenha dois dispositivos utilizando o mesmo endereço IP na rede. No ambiente doméstico, essa tarefa fica no próprio roteador. Ele tem um mini servidor de gerenciamento desses IPs. Então, esse roteador vai ter um serviço de DHCP, que é um termo aí bastante conhecido de quem já mexeu em alguma coisa que envolve redes de computadores. Seria o Dynamic Host Configuration Protocol. Então, o que acontece? No servidor, esse serviço de DHCP vai disponibilizar uma tabela de IPs, que a princípio eu vou chamar de 1, 2, 3, 4 e assim por diante. E para cada dispositivo que se conectar ao roteador, ele vai fornecer esse IP e marcar como utilizado, de forma automática. Como que isso acontece? Quando a gente conecta o nosso dispositivo no roteador, ele não tem IP. E ele também não tem a menor ideia de que rede que ele está conectado. Não faz a menor ideia. Então, por padrão, a primeira coisa que o dispositivo vai tentar fazer é enviar um broadcast procurando um servidor de DHCP na rede. Ele vai fazer isso mandando um pacote para um endereço IP específico, que logo mais eu explico em detalhes, mas seria o IP 255, 255, 255, 255. Ele vai mandar, todos irão receber, mas só o servidor de DHCP que vai responder. Fala, opa, alguém está querendo um IP. Esse cara não tem IP, eu vou fornecer aqui o IP número 2 para ele. Quando ele chegar aqui no roteador, ele já vai chegar com a identificação do MAC address. Então, o servidor de DHCP, apesar dele também trabalhar com um broadcast, porque o cara aqui não tem IP ainda, ele, com base no MAC address, ele vai responder para o computador específico. Já não vai espalhar essa informação e vai disponibilizar um IP para esse computador. Então aqui, basicamente, como funciona o DHCP. Outra pergunta, você conecta um novo equipamento, vai se conectar tipo no Wi-Fi. Ok. Se você desconectar ele, toda vez que e for conectar novamente, ele solicita de novo, faz de novo um broadcast no caso. Ou ele fica registrado no router? Então, boa pergunta. Funciona assim. Essa tabela do servidor de DHCP, ou do roteador que tem esse serviço configurado, geralmente ela é dominada de uma tabela de leases. O que acontece? Se você, essa tabela de leases, ela tem um tempo de expiração. Então, vamos supor que o tempo dessa tabela aqui, 6 horas. Aí você pegou e conectou o seu dispositivo, ele pegou um IP. Aí você saiu da sua casa, foi passear, voltou 8 horas depois. Tem todo o processo de novo, porque o IP que ele forneceu para esse dispositivo ficou inativo por mais de 6 horas. E aí, quando você voltar, você talvez até pegue outro IP. Não necessariamente vai pegar o mesmo. Se você voltar dentro das 6 horas, vai ter todo o processo de novo. Mas aí o servidor de DHCP
vai te entregar o mesmo IP porque ainda está registrado na tabela. Então esse IP ficaria, tipo, nesse período de 6 horas, ficaria inativo para outra pessoa que chegasse e tentasse conectar? Sim, ele forneceria um novo. Se não tiver, se a tabela estivesse completa, cheia, né, o range de IPs estivesse totalmente utilizados e chegasse um dispositivo novo, esse dispositivo não pegaria IP. Ele não consegue, então, fazer uma checagem de quem está ativo e quem está inativo naquele momento? Não, ele faz, só que ele respeita esse tempo de expiração. E esse tempo é programado por vocês, no caso? Sim, dá pra você na configuração de DHCP, você pode colocar o tempo de expiração. E para você não ficar também sempre limpando, onerando o serviço do equipamento, depende do quão simples ele é. E claro, né, quando o servidor de DHCP manda o IP para o dispositivo, ele também manda, ó, esse IP é válido por 6 horas. E aí aqui também entra um contador de tempo. Quando der 6 horas, ele vai dar um renew na configuração para reservar aquele IP novamente. Tudo bem? Beleza? Mais alguma? Se eu acessar outra rede, ele grava aquele IP na rede que eu estava anterior ou não? O aparelho você fala o seu dispositivo? O dispositivo. Não. Assim que você desconecta da rede, apaga aquele IP. A não ser que você tenha forçado uma configuração manual. Se tiver toda automática, ele apaga. Então, se você conectando uma rede, que ela tem um determinado IP. Você saiu, conectou em outra, já está valendo as regras daquela nova rede. Já não tem mais. O Wi-Fi do shopping, você tem a regra de lá, e você conectou no Wi-Fi da tua casa, ele já esqueceu o que tinha lá e pegou a nova regra, o novo range, tudo da rede da tua casa. Né? O endereço IP, ele falando sobre as versões de protocolo, o que utiliza geralmente em rede doméstica hoje em dia é o IPv4, o IP versão 4. Isso foi criado lá antigamente e basicamente é um número representado na forma decimal por x, y, w, z. É um número de... Cada número decimal aqui tem o tamanho de 1 byte. E o IP, no total, é um número de 4 bytes. Então, 1 byte igual 8 bits. Ok? A parte de byte e bit, tranquilo. Até abrindo um pequeno parênteses aqui, quando a gente fala de byte e bits, isso é uma dúvida que muitas pessoas têm até hoje. Então, só abrindo parênteses rapidamente. Você contrata um serviço de internet, aí você liga lá na operadora, nós temos aqui um plano de fibra ótica de 50 megas. É 50 megas o quê? Bytes ou bits? Alguém? Por favor, me ajudem. Não, é bits. Então, quando a gente liga na operadora, a velocidade do link ela é em bits. Então isso gera muita confusão, porque tem muita gente que liga na operadora reclamando do serviço de internet e às vezes está completamente fora de razão. Por quê? Você contratou um serviço de velocidade de 10 megas, bits. O B é minúsculo. É isso que diferencia o bit do byte, é B minúsculo ou B maiúsculo. Aí você acessa um site lá da internet, acha um programa lá interessante e começa a fazer download daquele software. No navegador, geralmente aparece, dependendo do navegador, vai aparecer uma caixinha aqui ou uma caixinha aqui, que vai indicar a velocidade do download daqueles dados. Essa velocidade que o navegador marca, ele marca em bytes. Então, de bits para bytes, eu tenho que dividir por 8. Então, se eu tenho um link de 10 megabits, no navegador, quando eu estiver baixando um arquivo, ele vai mostrar em bytes
vai mostrar em torno de, no máximo, 1,25 megabyte. Aí a pessoa olha no navegador, 1 mega, mas eu contratei 10. Aí liga na operadora. E aí fica brigando eternamente com a operadora. Fala, o serviço não presta, o serviço é ruim. Mas o que ela contratou é realmente isso. É que é um pouco diferente o que o computador mostra e a maneira como eles vendem, né? Então a velocidade, comercialmente, ela é tratada como bits, não como bytes. Então tem esse detalhe que eu já vi muita gente ligar para a operadora e falar, desculpa amigo, você está errado. É isso mesmo que você contratou, tá certo. E, tipo assim, igual numa região, esse link que as pessoas, tipo, no caso doméstico normal mesmo, é um link só e ele é dividido por solicitação do cliente, algo assim? Depende. Tem casos e casos. Lógico que por trás você tem a conexão que chega na sua casa, né? E você vai ter uma central. Nessa central, eles vão disponibilizar lá, vamos supor, 500 megas. E, o cliente contratou 10 megas. Beleza, sobra 490. O cliente contratou 50. Vai ter uma hora que vai lotar. Eles param de vender? Não. Eles vão analisar, com 50 pessoas usando, a gente não bateu ainda os 500 megabits que tem na central. Então vamos incluir mais um aí. Vamos incluir mais outro. Até que em algum momento todo mundo vai tentar usar junto e a velocidade vai dar uma quebrada ali. Mas se você ligar no operador, eles falam, não, tá tudo normal, tudo. Geralmente é assim. E normalmente você percebe isso no final de semana, né? Durante a semana tá top, né? Aí chega sabadão, domingo, tá badarosca, né? Todo mundo assistindo Netflix junto. Exatamente. Por isso que as operadoras vêm brigando aí e querem colocar franquia, né? Para dar uma limitada no uso, porque senão eles têm que investir dinheiro em infraestrutura e eles não querem. Voltando aqui para o endereço IP, vou colocar aqui um endereço IP que é bastante conhecido aí, 192.168.0.1, por exemplo. Então, ele é representado de forma decimal dessa maneira, sempre separado por ponto. E como cada letra aqui representa 1 byte, e são 8 bits, geralmente a gente costuma falar, um jargão de rede, que um endereço IP é formado por 4 octetos. Por que 4 octetos? Porque como 1 byte são 8 valores que podem receber 0 ou 1, olhando a parte do 192, ele vai ter um octeto. São 8 bits que formam esse número. Então o que a gente precisa saber é que esse IP, esse é um formato de endereço IP. Mas quando a gente está configurando um equipamento de rede, se a gente não tem o DHCP e precisa configurar ele de forma manual, além do endereço IP, a gente precisa de uma outra informação, que seria a máscara de rede. Máscara de rede funciona da seguinte maneira. Vou colocar aqui uma máscara para esse IP. O que a máscara de rede me auxilia a enxergar? Basicamente, como essa é uma rede, não é uma sub-rede, é uma rede completa, uma rede de classe C, eu já explico a questão das classes. Aqui quando tenho 255, significa que cada um daqueles 8 bits estão preenchidos com 1 na máscara. Onde ele está preenchido com 1, eu não posso mexer. Então aqui, na minha rede, o 192 vai ser sempre 192. 168, que também está com a máscara aqui, está com 255 na máscara, também não posso mexer. O 0, 255, também não posso mexer. Então, o único octeto que sobra livre
para me distribuir para os hosts da minha rede é o último. Então, aqui, como são sempre 256 valores possíveis, teoricamente eu tenho 256 IPs disponíveis para trabalhar na minha rede. Mas não é exatamente isso. Por quê? O primeiro, que seria o 0, é o que identifica a minha rede. Então, esse é o endereço da minha rede, 926800. O último, que é o 255, é o endereço de broadcast. Então, se eu quero mandar um broadcast para essa rede, eu sei que eu tenho que enviar para o último valor daquele range de IP. E aí isso me sobram 254 para mim distribuir para os meus dispositivos, computadores, celulares, diferente. Beleza? A grosso modo, é assim que funciona. Configurando a rede do meu dispositivo, eu também preciso fornecer mais uma informação, que seria, por exemplo, o IP do gateway, que geralmente é o meu roteador, que vai permitir eu acessar endereços que estão fora da minha rede interna, da minha LAN. E agora entra uma outra sigla bastante importante no ambiente de rede, que seria o DNS. Eu tenho que fornecer um IP de um servidor de DNS. O que esse servidor de DNS faz? Quando eu vou acessar um site na internet, eu não coloco o endereço IP daquele site, até mesmo porque não faço a menor ideia qual seja. Eu coloco o endereço do site, coloco o Google, coloco o UOL, coloco Terra. Então, o que o servidor de DNS faz por mim? Ele vai traduzir esse endereço que eu estou colocando no navegador ou em algum outro software, seja ele Google, UOL, Terra, e vai transformar esse nome, essa URL, num endereço IP, para o meu computador conseguir chegar ao destino. Então, DNS é Domain Name System. Também pode ser Domain Name Server, se nós estivermos falando do servidor de DNS. No servidor de DNS tem o Domain Name Service, que é o serviço responsável por fazer essa tradução. Então, o DNS pode ter essas nomenclaturas, mas o que a gente está usando como System, que é o serviço utilizado globalmente para traduzir um nome em um endereço IP. Tudo bem? Agora, dar uma explanada aqui a respeito do TCP/IP. Como eu falei anteriormente, o TCP/IP ele tem 5 camadas. Então, vamos começar de baixo aqui, que seria a camada física. Acima da camada física, nós temos o enlace. Depois, rede, transporte e aplicação. O que seria a camada física? Quando a gente conecta um computador, a gente pega o cabo de rede, não vou colocar o wireless agora, só para não confundir e dar nó. Mas peguei o computador, o cabo de rede, espetei ele no meu roteador, tem pulsos elétricos percorrendo esse cabo. Isso é a camada física. Fisicamente falando, é a conexão que existe do meu dispositivo com o meu outro equipamento de rede, seja ele qual for. Na camada de enlace, o que acontece? Na camada física, a gente tem alguns probleminhas, tem interferência, e pode ser que esses pulsos elétricos não cheguem exatamente como a gente queira do outro lado. A camada de enlace fornece protocolos para tentar resolver alguns problemas que podem acontecer na camada física. E aqui na camada de enlace, que vai funcionar também o MAC address. Então aqui, por exemplo, quando a gente compra um computador, né? A gente, vamos ver as especificações. Aí, processador, memória e tem lá a placa de rede. Gigabit Ethernet. Ethernet é um protocolo aqui da camada de enlace, que vai tentar resolver alguns problemas que a camada física traz para a gente na hora da comunicação. Na camada de rede é onde funciona, por exemplo, o protocolo IP. Então aqui eu vou ter o meu endereçamento IP, já nessa camada. Então eu já tenho como identificar, quando a gente chega aqui na terceira camada, a gente já tem como identificar um computador via MAC, via IP. Quando chega na camada de transporte, além do IP,
nós teremos também uma porta. Então, sempre que houver a comunicação que chega nessa camada de transporte, obrigatoriamente ele tem que ter o IP e uma porta, senão não vai funcionar. E a aplicação é como, de fato, a aplicação vai se utilizar para percorrer esse protocolo e a informação chegar ao seu destino. Então, dá o exemplo do navegador, né? Importante. Aqui na camada de transporte, nós temos dois protocolos muito importantes, TCP e UDP. Não vamos empreender a sigla nesse caso, mas basicamente, qual que é a diferença? O TCP, vamos pensar da seguinte maneira. Chegou um caminhão com saco de cimento e tem dois amiguinhos lá porque vai descarregar o caminhão. Aí fica um lá embaixo, tem um em cima do caminhão. Ele vai jogar o saco de cimento para quem está embaixo. No protocolo UDP, o amiguinho que está em cima vai jogar o saco de cimento no amiguinho que está embaixo. E se ele está pegando ou não tem problema. Não quero nem saber. Aí quando ele vai ver, o cara está soterrado lá. Não tem problema. Ele só manda os pacotes. Manda. Se o outro lado recebeu com sucesso, recebeu quebrado, se o saco furou, não importa. Ele vai jogar os dados e acabou. É isso que o UDP faz. Ele vai pegar, jogar o cimento. Se o outro lado já morreu, ele está lá mandando. Até terminar. Terminou, beleza. No TCP, funciona de outra maneira. Ele vai pegar o saco de cimento. Você está pronto para... Posso jogar? Não, mas posso mesmo? Joga o saco. E aí, chegou direitinho? Furou? Não furou? Já recebeu? Já. Posso jogar outro? Não, pode mandar outro. Tem certeza? Tenho certeza. Aí ele vai e joga o outro saco de cimento. Então, basicamente, o UDP, ele transmite as informações, mas ele não te dá uma garantia de que chegou no outro lado. Ele transmitiu, ele enviou. O TCP não. O TCP ele vai enviar e vai garantir que aquele pacote chegou ao seu destino. Falar, não, beleza, o pacote que você enviou chegou ao seu destino. Então, quando você abriu o seu navegador, né, e digitou lá YouTube, por exemplo, o que vai acontecer percorrendo pelas camadas? Você abriu o navegador, ele vai esperar você digitar o URL, você digitou lá YouTube. Então a primeira coisa que o navegador precisa saber, YouTube, qual que é o endereço IP desse YouTube? Eu não sei. Então ele vai fazer uma query de DNS para o servidor que está setado na máquina como DNS. O DNS é uma aplicação aqui que vai usar a porta por padrão 53. Então, no endereço IP do servidor de DNS na porta 53, ele vai mandar uma requisição. Quem que é esse YouTube? Aí o servidor de DNS vai responder. O YouTube é o IP tal. Ele vai receber a informação aqui do IP. Agora eu tenho o IP do YouTube. O que o browser vai fazer? Vai pegar o IP do YouTube e, por padrão, vai iniciar protocolo HTTP no navegador, batendo no destino na porta 80, porta HTTP. E aí ele vai mandar HTTP 80, beleza. Já tem o IP do YouTube, vai para outro cara aqui embaixo. Aí aqui vai ver, o IP não é da rede interna, vou ter que mandar ele para fora. E ele vai percorrer toda essa camada aqui até chegar no servidor do YouTube. E o YouTube vai responder e vai fazer o caminho inverso aqui até chegar na aplicação, a resposta. E aí, quando você receber, o HTTP ele vai montar a página usando o TCP. Ele tem que garantir, né, que a página que vai aparecer para você é realmente a página que está no servidor. Então ele tem que garantir todos os dados que estão chegando para você por meio do protocolo TCP. Mas quando você iniciar o vídeo do YouTube, o streaming ele vai mandar em UDP. Porque um vídeo não precisa ter a garantia de que vai chegar tudo certinho. Se der uma quebradinha, um quadriculado no vídeo,
ele não vai se descaracterizar, você vai continuar assistindo o vídeo. Então ele usa o UDP porque é bem mais rápido, né? Como tem muito menos checagens, aliás, não tem checagem, ele é muito mais rápido que usar o TCP, que fica toda hora, vou te mandar um quadro do vídeo, aí chegou, não, mas tem certeza, tá certinho? Vou te mandar outro, aí você não ia assistir um vídeo nunca. Assim, para finalizar, só voltando num ponto que comentei anteriormente, portas padrão de alguns protocolos, né, o File Transfer Protocol, que mesmo sendo antigo é até hoje o standard, né, para transferência de arquivos, HTTP 80, o HTTP seguro 443, SSH, porta 22. Em cima do SSH também funciona um SFTP, que é o FTP seguro. Inclusive, quem usa Linux aí, quando você acessa pelo terminal SSH, você cai no shell do terminal. Se você acessar pelo navegador de arquivos, pelo explorador de arquivos, por exemplo, o Nautilus, quando você coloca lá SSH ou SFTP, tanto faz, e o IP de um servidor Linux, ele vai te mostrar o diretório daquele servidor e você consegue transferir arquivos. E-mail, SMTP, o DNS 53, IMAP 143 e assim por diante. Então, só finalizando rapidinho, que o tempo já está estouradaço. A questão de IPv4, que a gente usa ainda bastante, no Brasil já o ano passado cresceu bastante, em torno de 20% o uso de IPv6, que é o protocolo que agora é considerado o padrão para a comunicação na internet. Mas o Brasil ainda vai demorar para mudar para IPv6, a gente continua ainda usando bastante IPv4, e a diferença é que aqui os IPs IPv4 eles já acabaram, não tem... Quando ele foi criado, no princípio, o cara não sabia que chegasse aqui nos anos 2000 e alguma coisinha ia ter televisão, celular, pulseira, brinco, geladeira, cafeteira, tudo conectado à internet. Não tem IP para todo mundo. Então, a principal característica do IPv6, duas principais. Primeiro é que ele permite um número de endereços muito maior. Quando eu falo muito maior, é algo assim gigantesco. Cada habitante da Terra poderia ter para si alguns zilhões de IPs. É 2 elevado a 128, se não me engano. É algo insano. E também que o cabeçalho desse protocolo ele é mais leve, para permitir conexão mais ágil e onerar menos, né, os links de internet, que hoje também está complicado. Né? Todos esses dispositivos conectando à internet dá muito tráfego na rede. Então, eles enxugaram um pouquinho o cabeçalho para agilizar essa transferência. Bom, a princípio é isso. De maneira básica, um pouco corrida. Sempre fica faltando alguma coisa, mas aqui o tempo é curto mesmo. Aí a gente marca outras talks aí. Beleza?